Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos com o Dr. Álvaro Pérez, oncologista, e nada melhor do que conversar com o oncologista para falar sobre o mês Novembro Azul, que é o mês do combate ao câncer de próstata. Hoje nós vamos falar sobre prevenção, fatores de risco, tratamento, diagnóstico, rastreamento, tá certo? Fique conosco até o final do vídeo, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, sou a doutora Patrícia Neves Viano, ginecologista e obstetra, e estou aqui no mês Novembro Azul para conversar com o Dr. Álvaro Pérez sobre o câncer de próstata. E aí, tudo bem, doutor? Tudo bem, Patrícia? Bem, tudo certinho. Vamos falar um pouquinho, sobre esse câncer. O que é o câncer de próstata? O que é a próstata? Bom, Patrícia, a próstata é um órgão, que é uma glândula que somente os homens têm. Ela fica situada entre o reto e a bexiga. Sim. Tá? E ela é uma glândula que, como função, tem ajudar na produção ali do líquido espermático, do sêmen, tá? Ok. Ela faz um líquido que nutre os espermatozoides. Então, ela tem uma função na reprodução do homem. Entendi. Câncer de próstata, quais são os sintomas que ele dá no paciente? Bom, Patrícia, os sintomas são muito variáveis, né? Assim, a gente está no mês de novembro, que é o mês da prevenção. Sim. Né? Que é o mês que surgiu na Austrália em 2003, que tem como objetivo desmistificar essa doença que amedronta tanto as pessoas. Sim. E fazer as pessoas entenderem que a doença pode ser diagnosticada em estágios iniciais, através do rastreamento, antes da pessoa ter sintoma. Entendi. Justamente para que a gente possa curar aí quase 100% das pessoas, né? Então, assim, o câncer da próstata, ele no Brasil, ele é muito prevalente. Ele é o segundo câncer mais prevalente nos homens, ele só perde para os tumores de pele relacionados ao sol, que são os não melanomas. Sim. Então eu diria que ele é o câncer principal dos homens. E é um tumor que atinge mais ou menos 70 mil homens no Brasil e 15 mil homens morrem no Brasil todo ano por conta do câncer da próstata. Bastante. Então por isso que é tão importante a gente prevenir essa doença, a gente rastrear. Antes que os sintomas apareçam. Aparecem. E respondendo a tua pergunta agora, os sintomas principais nessa doença são quando a próstata começa a inchar. Então, antes dessa doença se espalhar, na maioria dos casos, a próstata incha e gera alguns sintomas que a gente considera como sintomas obstrutivos. Ou seja, dificuldade em começar o jato urinário, ou o paciente que tem um jato urinário, geralmente que é mais potente, começa a perceber que esse jato urinário vai ficando menos potente, ou seja, o xixi vai caindo cada vez mais próximo do corpo, né? Ou quando o homem termina de urinar e continua depois tendo um gotejamento urinário. Entendi. Ou dificuldade em começar a urina. E a gente tem os sintomas que a gente chama de irritativos, né? Sim. Seria dor ao urinar, dor pélvica, né? Dor abdominal, e nos estágios mais avançados da doença, conforme ela pode progredir para outros órgãos, os sintomas estão relacionados a essas doenças. Então, geralmente, o câncer de próstata gosta de ir para os ossos. Entendi. Então, assim, dor óssea é um sintoma importante da doença avançada, perda de peso, e aí diversos outros sintomas, mas acho que os básicos são esses que a gente precisa saber. Então, o mais importante é a prevenção, que é fazer o rastreamento. Com que idade o homem deve iniciar esse rastreamento? Bom, Patrícia, aí depende muito se ele tem história familiar ou não. Então, acho que a idade preconizada nas sociedades de urologia, de oncologia, pelo INCA, é a partir dos 50 anos. Os 50 anos de idade. Todo homem deve fazer o rastreamento a partir dos 50 anos. Aqueles que têm fatores de risco, e aí a gente entra numa outra parte, então assim, quais são os fatores de risco dessa doença? Sim, é muito importante. A idade é o principal. Então, assim, quanto mais velho, esse é um tumor da terceira idade, então assim, 75% desses tumores são diagnosticados em pacientes acima dos 65 anos. Entendi. Então a idade é o fator de risco mais importante, tá? A gente tem alguns outros fatores de risco, como a raça, então os pacientes, as pessoas negras têm mais predisposição a ter câncer de próstata, assim como as pessoas que tiveram parentes de primeiro grau
já com diagnóstico de câncer de próstata. Então, o que seria isso? O pai teve câncer de próstata, um irmão teve câncer de próstata, né? Ou às vezes até um avô pode ter tido, então a gente já tem que ligar o alerta. Nesses pacientes, às vezes é importante começar o rastreamento antes. Um pouco antes, né? Então a partir dos 40, dependendo do homem, até a partir dos 35 anos a gente pode começar. Tá certo. Uma dúvida minha, entra cigarro, bebida alcoólica nesses fatores de risco? Com certeza, né? Então os fatores de risco que a gente chama de ambientais para o câncer de próstata é o tabagismo, o sedentarismo, né? Aqueles homens que não fazem exercício físico, a gente tem a dieta inadequada, então o alto teor de consumo de gordura de origem animal é um fator de risco, a obesidade é um fator de risco, então são além dessas questões que a gente não pode mudar, que é a nossa raça, a nossa idade, a nossa cor, a gente tem esses que a gente pode mudar. A gente pode mudar, tá certo. E o que faz parte do rastreamento? Existem exames, a gente fala muito sobre toque retal, existe um preconceito sobre o toque retal, mas ele parece que é muito importante. Como que é esse rastreamento? Bom, o rastreamento, ele consiste em duas etapas. A gente tem o exame físico, que o toque retal entra no exame físico, não é só isso que o médico vê, mas para examinar a próstata é importante fazer o toque. E a gente tem o PSA, que é um exame de sangue, que o PSA ele é produzido pelas células normais da próstata. Então, assim, todo homem tem PSA. A gente tem um nível adequado de PSA que geralmente vai até os 4, 4,5, e com a idade a gente vai até aumentando um pouco esse nível de corte. E aí a gente sabe que o câncer de próstata, em sua grande maioria, altera o PSA. Então muitos homens acham que eu vou fazer o PSA, se tiver normal, eu não faço toque, porque o toque é constrangedor, ou vai diminuir minha masculinidade, eu vou me sentir menos homem por estar fazendo esse exame, então eu vou só fazer o exame de sangue e não vou fazer o toque. E esse é o erro de muitos pacientes que chegam ao meu consultório com doença avançada, com doença incurável. Muito pelo preconceito de não ter feito o exame. Por quê, Patrícia? Porque a próstata, ela é um órgão que tem divisões. A gente subdivide a próstata em lobos, em ápice, terço médio e base. O toque retal, ele é o único exame capaz de atingir algumas áreas da próstata onde outros exames não conseguem ver. Então o médico consegue palpar nódulos, muitas das vezes ficam mais pequenos, que ainda o PSA às vezes nem alterou. E com isso a gente às vezes diagnostica um tumor em fase inicial e cura o paciente, somente com o exame físico, ou seja, perdendo o preconceito, indo procurar ajuda, fazendo a consulta de rotina com o urologista anualmente, então é muito importante. O câncer tem muito disso, né? Quando a gente faz um diagnóstico precoce, não são todos, claro, mas na maioria das vezes a gente consegue uma cura quase próximo de 100%. Sim, e muitas das vezes com coisas menos invasivas. Então, quanto mais o câncer avança, mais agressivo a gente tem que ser com o nosso tratamento. Então, às vezes, tumores super iniciais, hoje em dia tem terapias ablativas, ou seja, às vezes nem cirurgia. Não precisa fazer a retirada da próstata. Então, assim, o importante é isso que você falou, quanto mais cedo, mais chance de cura. Mas mesmo aqueles pacientes que não diagnosticarem tão cedo também tem chance de cura. Então, isso que é importante também falar. Eu já tenho 75 anos, nunca fiz, não vou fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tá. Pode Antes da gente ir para o diagnóstico, porque falamos sobre o rastreamento, você está gostando do vídeo? Se você está gostando do vídeo, curte aqui, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Vamos acabar com esse preconceito. Estamos no mês Novembro Azul, que é o mês do combate ao câncer de próstata. E o mais importante é o rastreamento para o diagnóstico precoce. Tá certo, doutor? Com certeza. Então tá bom. Vamos falar do diagnóstico, porque a gente o homem faz o PSA, fez o toque retal, mas se tiver alguma alteraçãozinha, o que deve ser feito para esse diagnóstico? Muito boa pergunta, Patrícia. Então, assim, o toque alterado e o PSA alterado não fazem o diagnóstico do câncer da próstata. O câncer da próstata, para ele ser diagnosticado, a gente precisa ter uma amostra daquela área alterada, tá? Então, hoje, o padrão ouro, né, é a biópsia. Então, a gente precisa tirar um pedacinho da próstata, né? A gente tem algumas formas de ser feita, a mais tradicional, a mais acessível no Brasil é a transretal. Então,
o médico entra com um aparelho de ultrassom pelo ânus do paciente. Esse ultrassom vai mapear a próstata, vai achar vários pontos que a gente tem que biopsiar, geralmente 12 fragmentos. Sim. E dali, do reto, entra uma agulha na próstata e tira esses fragmentos. Entendi. E aí, depois de alguns dias, sai o resultado e aí o médico tem... Aí sim a gente tem o diagnóstico de câncer de próstata afirmado. Entendi. Então, hoje, esse é o padrão ouro, é a única forma que a gente tem de diagnosticar e de entender um pouco da biologia da doença, porque o câncer da próstata ele também é heterogêneo entre si. Então, o câncer da próstata de um paciente não é igual ao câncer da próstata do outro paciente. Então, a gente leva alguns detalhes da biópsia, hoje em dia até alguns detalhes genéticos, para a gente poder classificar o paciente em riscos e decidir qual vai ser o melhor tratamento para aquele paciente. Existem vários tratamentos, como você falou, às vezes não precisa nem fazer uma cirurgia. Passando rapidinho, como que são esses tratamentos? É radioterapia, químio? O câncer de próstata ele tem um tratamento baseado em 3 pilares, né, que a gente chama, que é a cirurgia, a radioterapia e o tratamento sistêmico. O tratamento sistêmico a gente considera hormonioterapia, que é geralmente o que a gente faz é bloquear a testosterona, porque o câncer de próstata ele como se alimentasse da testosterona, então a gente bloqueia esse hormônio importante para o homem, mas que também é importante para a doença, e isso é uma forma de tratar. E a quimioterapia, que é o maior medo das pessoas, aliás, não só no câncer da próstata, como em qualquer outro câncer, ela é reservada para pacientes com diagnóstico de doença avançada. Então isso, pessoal, é mais um motivo para a gente não deixar de fazer o rastreamento, não deixar de descobrir a doença logo, porque se você descobrir logo uma doença dessa, é quase 100% de certeza que você não vai precisar fazer químio. Entendi. Tá? E aí, assim, hoje, para doenças avançadas, a gente tem tratamentos ainda melhores. Então, a gente tem bloqueadores hormonais mais avançados, de segunda e terceira geração. A gente tem imunoterapia, a gente tem drogas-alvo. Então, assim, a medicina evoluiu muito na oncologia nesses 10 últimos anos. Foram aprovadas aí diversas terapias para o câncer de próstata avançado. Né? A gente tem terapia que faz na radioterapia, a gente tem terapia que faz na medicina nuclear, né? O importante é isso, diagnosticar precoce para a gente não ter que pensar em fazer tratamentos muito agressivos. Exatamente. A gente falou sobre os fatores de risco, aí é claro, vamos falar um pouquinho da prevenção. Tem coisas que a gente não muda, como você falou, idade, a raça, mas o que a gente pode mudar para prevenir esse câncer? Pudesse prevenir uma doença dessa, né? Se a gente tivesse coisas a se fazer, a gente não teria nem todas essas mortes que a gente vê no Brasil. É verdade. Então, assim, a prevenção não só do câncer de próstata, como qualquer câncer, ela passa por uma vida saudável. Então, o que é ter uma vida saudável? A gente precisa fazer exercício físico, né? Os amigos do coração aí estão mais do que bem orientados nessa questão. A gente tem que ter uma dieta saudável. O que é uma dieta saudável? É uma dieta que se baseia principalmente em legumes, em vegetais, em tentar tirar a gordura de origem animal o máximo que puder. A gente tem que evitar a bebida alcoólica, que além do câncer de próstata, ela pode aumentar o risco de vários outros tumores. O cigarro também é um fator de risco para a doença, então a gente tem que deixar esse hábito, as pessoas têm que parar de fumar. É isso, né? É vida saudável. Vida saudável, né? A gente tem que deixar o estresse de lado, a gente tem que aproveitar, a gente tem que também ter momentos de lazer. A gente tem que curtir a família. Eu acho que, na minha concepção, isso é o que previne a maioria das doenças e também o câncer, né? A gente tem uma estatística que diz que as pessoas com hábitos saudáveis podem reduzir o aparecimento de um câncer em até 30%. Então, é muita coisa. 3 pessoas a cada 10 aí poderiam evitar o câncer só de ter uma vida mais saudável. Com certeza. Com certeza. Então, vocês souberam tudo hoje sobre câncer de próstata. Se você ainda não é inscrito no canal do Dr. Robertiano, se inscreve. Até o final do ano nós vamos chegar a 500 mil inscritos, tá certo, pessoal? Obrigada pela conversa, doutor. Eu acho que foi muito proveitosa. Eu agradeço a todos. Vou deixar aí também os meus contatos, os meus links nas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição para vocês os contatos do Dr. Álvaro, que ele tem Instagram também, telefone de consultório.
Tá certo? E a gente vai conversando. Muito obrigado pela Obrigada, oportunidade. obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Beijos. Tchau.